Oi, turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós falaremos na aula de português um pouquinho sobre texto expositivo. Como vocês já sabem, eu sou a professora Natália de Carvalho. E eu sou a professora Camila. Então vamos começar sobre a nossa aula. Só para lembrar, né, Camila, hoje a gente inicia o 8º bloco. Então, o seu 8º bloco, vocês não podem esquecer. Peguem o seu caderno, o lápis, a borracha, presta atenção. Se você tem dúvidas, pausa o vídeo, assiste de novo a reprise e para dar tudo certo. Combinado? Então, simbora para a aula? Vamos lá? Então, hoje nós falaremos um pouco sobre o texto expositivo. Aí na tela vocês verão que texto expositivo visa transmitir informações sobre um determinado assunto, explicando de forma objetiva e clara. Então, vem o texto e ele vai trazer todas as informações de um jeito mais objetivo, da melhor forma possível, para que o leitor leia, compreenda com uma linguagem bem clara, certo? E tem alguns tipos, né? Onde que a gente encontra esses textos expositivos? Trouxemos também para vocês darem uma olhada. Então, alguns tipos de texto expositivo. Tem o verbete, que você encontra, né, lá no dicionário. O resumo pode ser tanto de livro ou de filmes. Artigo acadêmico. O que é artigo acadêmico, Camila? Artigo acadêmico é um pouquinho parecido com o que a gente trouxe na semana passada sobre um livro, né? Uma pessoa que é leiga sobre o assunto, ela estuda sobre, né? E aí ela escreve. Então, é um artigo científico. Eu posso escrever, a Natália pode escrever, as pessoas que estão estudando, fazendo faculdade, elas podem escrever um artigo científico. E esse artigo acadêmico, no caso, ele também é publicado, né, pelas universidades, enfim, certo? A entrevista é um tipo de texto expositivo. A notícia e também o texto de enciclopédia. Então, todos esses são tipos de textos expositivos, que traz aquela linguagem clara, objetiva, para que o leitor, ao ler, compreenda sobre aquele tema ou aquele assunto, certo? E agora a gente vai falar um pouquinho as características do texto expositivo, tá? Então, a gente vai aqui na tela fazer uma explicação, um esquema para quais são, né, todas as características desse texto. Vamos lá então. Olha lá. O primeiro, ele tem que ter parágrafos com informações sobre o determinado assunto. Então, nesse texto expositivo, o parágrafo dele vem todo, né, sobre esse assunto que a gente vai falar. Depois, olha lá de novo, na tela. Fotos, quadros, informativos e ilustrações. No texto expositivo, nós vamos encontrar fotos, nós vamos encontrar quadros, figuras, para que a gente consiga compreender de melhor forma o que está sendo relacionado com o assunto. Olha lá na tela. Intertítulos, para separar as diferentes informações. O que são intertítulos? Nós sabemos o que é título, né? Que é a primeira que vem lá em cima do texto. O intertítulo são os subtítulos que vêm e eles acabam explicando determinado assunto específico. E por último, nós temos a linguagem clara e objetiva. O texto expositivo é muito claro na sua explicação e é muito objetivo, ele vai direto ao ponto. A gente vai conseguir observar de acordo com o texto que a gente vai ler, né, Natália? Sim, hoje nós trouxemos, né, um texto bem bacana. Então vamos ler um pouquinho e aprender, né, visualizar qual o texto expositivo? Então vamos lá. Na tela, exoplanetas. Planetas fora do sistema solar que orbitam uma ou mais estrelas que não seja o Sol. Essa é a definição de exoplanetas. Sabemos que o Sol não possui nenhuma particularidade quando comparada às outras estrelas. Então é razoável a hipótese de que outras estrelas também possuam planetas girando ao seu redor. Esses planetas certamente possuem tamanhos e propriedades variadas, da mesma forma que ocorre nos 9 planetas do Sistema Solar e suas luas. Contudo, hoje em dia, ainda estamos limitados às informações provenientes dos 9 planetas em nosso sistema. Então, só para recordar, o nosso sistema é o Sistema Solar. A detecção e estudo de exoplanetas trará informações de outros mundos distantes, podendo apresentar uma nova visão, inclusive de outro planeta. Olha então o intertítulo, né? Como a Camila já disse. Então, olha aí no texto na sua tela.
Como os exoplanetas são detectados? Desde 2014, a NASA vem executando um plano de exploração de exoplanetas. No entanto, observá-los não é uma tarefa fácil, uma vez que os planetas não emitem luz própria e são muito menores que estrelas. Aqui nessa tela, né, nós podemos observar a gravura, a imagem desse texto. Olha aqui na tela, nós temos uma arte conceitual da sonda responsável por grande parte da descoberta do exoplanetas. Então, através desse objeto, nós acabamos conseguindo detectar os exoplanetas. Cerca de 76,5% dos exoplanetas são observados quando passam na frente de uma estrela. Quando isso acontece, registra-se uma minúscula redução no brilho da estrela. Medidas do tempo de trânsito dos exoplanetas permitem estimar a sua distância da estrela. Portanto, o conhecimento dos exoplanetas é de fundamental importância para o entendimento dos sistemas planetários em geral, assim como da origem do nosso planeta e da vida no universo. Então esse, né, pessoal, é um tipo de texto expositivo, certo? Então ele traz as informações falando que exoplanetas são aqueles planetas que não estão no nosso sistema solar. Lembrando que o planeta Terra, que é o qual nós habitamos, ele pertence ao sistema solar. Por que ele recebe esse nome sistema solar? Porque todos os planetas que compõem, né, e os astros, os satélites, eles giram ao redor do Sol. Então ele, que é a nossa estrela, né, é o astro maior, ele recebe, né, como é o Sol, sistema solar, certo? Muito bem, então nós já lemos um texto expositivo e trouxemos então um joguinho para melhor fazer a compreensão leitora, porque até então a gente traz vários jogos, né, que focam em alguma coisa. Hoje é na sua compreensão leitora, para ver se você ao ler esse texto você entendeu e se você vai acabar achando todas as respostas nele, certo? Vamos lá? Então vamos lá no nosso jogo. Quem é o autor do texto? Letra A, São José dos Campos. Letra B, exoplanetas. Ou letra C, E. Martioli. Pessoal, se você tá com dúvida, né, Camila, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir descartando. Então, São José dos Campos nem tinha no texto. Nem apareceu no texto. Exoplanetas é o título. Então, o que sobra, que é o autor do texto, é a letra E. Martioli, né? Letra C. Isso mesmo. Vamos para o próximo. A quem ele se dirige? A. Somente a pesquisadores. Letra B. A leitores interessados em se informar sobre o assunto, sejam adultos ou crianças. Letra C. Pessoas com idade entre 14 a 30 anos. Ou letra D. Pessoas que trabalham na NASA, independente da idade. Ah, pessoal, letra D não, né? Não é só para quem trabalha na NASA, porque nós não trabalhamos e lemos sobre ele. Letra A. Somente pesquisadores? Também não. Então você pode ficar indeciso entre a letra B e a letra C. Porém, nós acreditamos que seja para quem quer se informar sobre o assunto. Pode ser adulto ou pode ser criança. Letra B. Isso mesmo. Acertou, hein? Qual é a finalidade desse texto? Para que ele serve? Letra A. Para convencer o leitor a querer estudar os exoplanetas. Letra B. Relatar um acontecimento científico ocorrido na galáxia. Letra C. Contar uma história ficcional ocorrida além do sistema solar. Ou letra D. Informar sobre exoplanetas e mostrar a importância desse estudo. Qual você acha que é? Escolha um aí. É contar uma história? Não. É relatar um acontecimento científico ocorrido na galáxia? Não. É convencer o leitor a querer estudar os exoplanetas? Também não, né? É a letra D, informar sobre exoplanetas. No trecho, o Sol não possui nenhuma particularidade quando comparado às outras estrelas. As palavras não e quando são respectivamente advérbios de A, negação e tempo, B, lugar e modo, C, intensidade e afirmação, ou letra D, afirmação e tempo. Nós aprendemos que não é um advérbio de negação. E quando é tempo. Então só pode ser a letra A. Observe no trecho a repetição de outras estrelas.
o Sol não possui nenhuma particularidade quando comparado às outras estrelas. Então, é razoável a hipótese de que outras estrelas também possuam planetas girando ao seu redor. Qual dos pronomes melhor substituiria tal expressão? Suas, algumas, estas ou eles? Que será que você vai colocar? Será que é a letra C? Estas? Acertou, muito bem! De acordo com o texto, qual é a principal finalidade de estudar os exoplanetas? Trazer informações do modo de vida da humanidade, apresentar o trabalho realizado pela NASA ou trazer informações de mundos distantes e uma nova visão do nosso planeta. Qual você acha que é? Letra C? Vamos lá então na letra C. Muito bem! A finalidade, né, Natália, é para que serve esse texto? Qual é a finalidade dele, o fim dele, para que a gente vai aprender no final, né? Isso mesmo. O estudo de exoplanetas trará informações de mundos distantes, formados em condições distintas, podendo apresentar uma nova visão de ambientes que nunca se imaginou. Em que tempos verbais foram conjugados os verbos trazer e imaginar? Olha lá, trará informações e quando a gente fala imaginou, trará, está no futuro. Então, a letra C ou a letra D. E imaginou, tá no pretérito, né, pessoal? No passado. Então, só pode ser a alternativa D. Então, a última pergunta. Qual o sentido que a locução verbal, podendo apresentar, expressa no trecho? A. Possibilidade de o fato ocorrer. B. Certeza da ocorrência da ação. Ou letra C. Impossibilidade da ocorrência da ação. Letra A. É uma possibilidade, né? Podendo apresentar. É uma possibilidade. Olha lá! Esse jogo, pessoal, também novamente foi confeccionado, né, pela a nossa formadora Luciana. Ela arrasa nesses jogos. Se você quiser jogar, então lembre que você vai entrar lá no site da prefeitura, clicar no banco de atividades, 5º ano, jogos da TV, e aí você escolhe o joguinho, certo? É muito legal. Certo, Camila? Isso, e aí a gente vai ver o que a gente aprendeu então com esse texto expositivo e com os exercícios que nós acabamos de fazer. Olha aqui na tela. Então, olha aqui. O que você aprendeu? Então, nós sabemos que num texto expositivo nós temos algumas questões a seguir. Então, olha lá. No texto Exoplanetas, há parágrafos? Sim, nós percebemos que há parágrafos. Quantos parágrafos foram? Foram 6 parágrafos, certo? Então, olha aqui na tela. Há títulos e intertítulos, nós acabamos de falar. O título é aquele que vem o primeiro, então era exoplanetas, e o intertítulo é aquele que vem logo em seguida. Como os exoplanetas são detectados. Depois, olha lá na tela, como o texto é exposto nos parágrafos, para a Natália? O texto ele vem apresentado, né, com uma linguagem clara, objetiva. Então, em todos os parágrafos ele traz alguma informação e ele inicia o assunto, já encerra o assunto e vai para o próximo. Então, lembrando que texto expositivo, ele traz uma linguagem clara, objetiva sobre determinado assunto, que no caso foi sobre os exoplanetas. Isso. E aqui na tela, a última pergunta é: que tipos de imagens foram usadas no texto? Para que servem as imagens? Então, a imagem aqui, ela vem como um complemento para a gente saber, senão a gente não ia saber como eles detectam os exoplanetas. Então, sempre a imagem está ali para acrescentar algo para a gente conseguir concluir e entender. Muito legal esse texto expositivo? É diferente, se você não entendeu, volta à aula pra gente continuar agora, né, Natália? Sim, e agora então, nós vamos estudar mais um pouquinho da nossa língua portuguesa e ver a diferença entre frase e oração. Mas dessa vez a oração não é aquela que a gente faz de noite, quando a gente precisa conversar com Deus. Não, é a oração da língua portuguesa. Isso. Que também é conhecida como, Camila, frase e oração. A gente conhece a frase como frase nominal, né? E frase verbal. É isso que a gente vai aprender hoje, certo? Vamos lá. Olha na tela. Então, frase, né? A frase, também conhecida como frase nominal, é quando tem um entendimento em uma linguagem, em uma comunicação, e ela não apresenta um verbo. Então, olha na tirinha aí o Cascão saindo correndo das meninas e gritando: socorro! Esse socorro
Quando você escuta alguém chamar o socorro, você já entende aquela frase. Você sabe que a pessoa precisa do quê, pessoal? Precisa de uma ajuda. Então, nessa frase não há verbo. Se alguém gritar socorro, você entende, certo? Então, há uma comunicação. Então, nesse caso, não tem verbo, mas tem comunicação. Então, eu chamo de frase. E oração, Pro Camila? Oração, a gente também conhece, né? Como, olha aqui na tela, frase verbal. Olha lá. Para ser uma oração é obrigatório ter verbo. Então, nessa frase, né, quando a gente chama de oração, ele tem que ter verbo. Olha lá o exemplo aqui na tela. A menina pediu ajuda. Olha esse quadrinho, que legal. Vocês ouviram a Mônica pedindo ajuda? Temos que salvá-la. Olha a cara da Marina lá. Então, aqui, a menina pediu ajuda. Nós temos verbo? Sim, nós temos o verbo. A palavrinha pediu, vem do verbo pedir, né? A conjugação ir. Então, aqui nós temos uma frase verbal conhecida e principalmente como oração. Então, vamos lá. Para ver, só retomar. Então, frase é quando há uma comunicação, mas não há presença do verbo. E oração é quando na frase, no caso, precisa ter o verbo para a comunicação ocorrer, certo? Então, nós trouxemos aqui algumas alternativas e vamos pensar, né, juntos, vamos pensar juntos qual é a frase e qual é a oração. Combinado? Então, vai colocar agora aí na sua tela. Letra, né, A, mas antes vamos lá. Identifique apenas os enunciados que podem ser definidos como frase. Lembrando que frase não leva o verbo. Letra A, se eu falar agora, fogo, vocês entendem o recado? Claro, né? Vai saber que algum lugar tá pegando fogo. Então, o recado vai ser dado? Sim. Tem verbo? Não. Então, a letra A é uma frase. Ele saiu de casa. Letra B, ele saiu de casa. Saiu. Saiu é o verbo, né? É o verbo de sair. Então, aí tem o verbo. Então, ele não é uma frase. Nesse caso, ele é uma oração. Vamos tirar ele. C, estudei muito para passar na prova. Eu estudei, né? Estudei é um verbo, passar novamente é um verbo. Então, isso é uma oração. Descarto. E se eu falar para você, silêncio, silêncio, você sabe que você tem que ficar quietinho. Então, a mensagem é passada. Há entendimento. Então, letra D é uma frase. E se a gente já aprendeu o que é uma frase, nós vamos fazer exercício de oração. Olha lá para a tela. Encontre as orações da frase. Então, a letra A. Não quero sair hoje. Não quero sair hoje. Nós temos verbo nessa frase? Sim, nós temos dois verbos. Quais são eles? O quero, que vem do verbo querer, e sair, que vem, né, do própria palavra sair. Então, aqui nós temos uma frase que é de oração. Não quero sair hoje. Depois, B. Morremos de rir. Morremos de rir. O verbo, tem verbo aqui? Temos. Morremos vem do verbo morrer. E rir, né, também é um verbo. Então, aqui essa frase é uma frase, né, de oração. C. Que dia lindo. E será que tem verbo aqui? Não, aqui não tem verbo. Então, não é uma oração. E na D. Cheguei, vi e venci. Aqui nós temos verbo. Quantos verbos nós temos aqui? Nós temos o cheguei, que vem da palavrinha chegar, vi, que vem do verbo ver, e venci, que vem do verbo vencer. Então, é claro que essa letra D é uma oração. Ficou fácil, então, né, Pro Camila? Muito fácil. Vamos lembrar. A gente só fazer exercício que fica muito fácil, né, Pro Natália? Sim, e só para recapitular, pessoal, frase não leva verbo, mas há entendimento. E oração leva um verbo, certo? Pode também ser conhecida como frase nominal e frase verbal, certo? Agora nós trouxemos ortografia, que vocês se confundem, né? Muito. Muito. Que é principalmente lá nos textos, né, Pro Natália? Opa! Na hora de produzir os textos, né, Pro Camila? Sim, às vezes a gente acaba matando o texto lá, porque a gente fala, fez tudo errado. Sim. Então, mas, mais e mas. Qual é a diferença dessas três palavrinhas que, ao ver de muita gente, é a mesma coisa? Mas não é. Então, vamos lá. Vamos lá, olha aqui na tela. Mas, ele dá uma ideia de oposição, ele se opõe. Pode ser substituído pelas palavrinhas contudo, porém, entretanto e todavia. Olha aqui nesse exemplo. Então, o mas, pessoal, ele vem aqui para fazer uma explicação. Olha aqui.
na tela. A Amanda trabalha muito, mas ganha pouco. Tá vendo essa letrinha mas? Ela está aqui como uma explicação. Eu poderia substituir ela pelo porém. A Amanda trabalha muito, porém ganha pouco. Então aqui nós estamos fazendo uma oposição, né, para Natália? Sim. E lembrando sempre que quando que a gente coloca o mas? Sempre depois da vírgula, porque tá explicando. Olha aqui na tela para mais um exemplo. As meninas treinaram bastante, mas não conseguiram o resultado necessário. Também estou aqui fazendo uma oposição. Também tem a vírgula, né, pro Camila? Essa Isso. dica bem importante para eles. Isso mesmo. Porque às vezes eles colocam como mais, colocam esse i aí. E Isso. não, é um mas. Porque é um mais com i. Quando que eu uso ele? O mais com i é quando eu falo sobre, né, da ideia de grandeza, de intensidade, de quantidade, certo? Mais, ele é o oposto de menos, que a gente usa muito, né, na matemática, mas no português nós também levamos a palavrinha mais. Vamos ao exemplo aí na sua tela? Então vamos lá. Lucas era o mais animado da sala. Então nós sabemos que da sala inteira ele era o mais animado, né? É uma superioridade nesse caso aí. Outro exemplo. Agora tenho mais tempo para os estudos. Esse mais aí é de intensidade, de quantidade. Então é mais. É com o i e o s no final. Então, eu só uso mais com o i e o s quando eu falo de quantidade, de intensidade, de superioridade, certo? E mas, aquele acento agudo com s pro Camila, quando que eu uso? O mas, né? Vamos lá aqui na tela. É o plural do adjetivo feminino má. Então, má de maldade, maldoso, maldosa. Então, olha aqui o exemplo. Aquelas meninas são más. Então, aqui eu coloco mas com acento porque eu estou falando de maldade. Olha outro exemplo aqui na tela. Há muitas pessoas más no mundo. Então, a palavrinha má se refere à maldade. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente quer falar de maldade, coloco lá numa explicação e aí fica tudo muito confuso, certo? Então, aprendam aí, anotam para ficar bem mais fácil. E agora a gente vai para os exercícios, porque fica muito mais fácil. Claro, para ver se eles souberam, se eles prestaram atenção em tudo que a gente falou, Isso certo? mesmo. Vamos praticar então. Vamos lá, olha aqui na tela. Olha lá. Tudo é possível, é preciso colaborar. Mas, né, pro Camila, porque olha a vírgula, é uma explicação, né, Isso. uma oposição. Isso. Vamos lá pro segundo. Nada Mais, né, nada mais me interessa depois que ela partiu. Isso, porque é uma quantidade aqui. 3. Não compre mais nada este mês. Também é uma quantidade, porque eu estou falando para não comprar mais nada, né, para Natália? Sim, com certeza. E as atitudes dela foram más, né? É uma menina má. Então, aí, nesse caso, leva o acento agudo e o S. Já fiz de tudo por ele. Mas nada mais será feito. Olha só, trouxemos 2 exemplos aí. O mas, quando eu estou, né, explicando, ou no caso, estou trazendo a oposição, e o mais de quantidade, de intensidade, de superioridade, certo? E o último, olha aqui na tela, nada é mais importante do que a felicidade, então também é uma quantidade. Hoje, então, nós aprendemos 3 conteúdos novos do 8º bloco, né, para Natália? Em uma aula só, né, Em pra uma Camila? aula só. 3 em 1 foi hoje. Então, nós hoje aprendemos um pouco sobre texto expositivo, aprendemos sobre frase, oração e aprendemos também sobre a ortografia de mas, mais e mas. Não esqueçam. Se você está com dúvida, pessoal, o que vocês têm que fazer? Assiste de novo, para o vídeo, né? Pega o caderno, lápis e outra, né, pro Camila. Pode desanimar? Não pode não. Não. A gente tá na reta final, né? Sim, a semana que vem a gente volta com mais novidades. Tchau, tchau! Olá, pessoal! Meu nome é Luciana e a partir de hoje nós teremos alguns minutos de ciência. Falaremos sobre assuntos relacionados à ciência e principalmente faremos experimentos muito legais que vocês vão poder realizar na casa de vocês. E hoje nós faremos um experimento chamado chuva no pote. Nós faremos chover aqui no estúdio, pessoal. Vocês acham que é possível isso? Sim, é possível. Nós precisaremos para esse experimento alguns materiais. São eles: um recipiente de vidro, pode ser uma tigela ou pode ser um pote de vidro. Por isso que a experiência se chama chuva no pote. Precisaremos também de papel alumínio
ou papel filme, esses que são utilizados para vedar recipientes que vão para a geladeira, por exemplo. Tanto um quanto o outro. Nós vamos ver qual vai ficar melhor hoje. Precisaremos de água quente. Para você utilizar água quente, precisa da ajuda de um adulto. É melhor que a água esteja fervendo. Na sua casa, é fácil colocar para ferver e já colocar água fervendo. Mas aqui, como nós não temos, né, um fogão à nossa disposição, está numa garrafa térmica que ajuda a manter a temperatura da água. E também vamos precisar de gelo. Aqui eu trouxe as forminhas já com o gelo. Além disso, vamos precisar de tesoura para poder recortar o papel e o corante alimentício, que é opcional, pode ser utilizado ou não. Então, como que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos pegar esse recipiente aqui de vidro e vamos colocar a água quente. Vejam que ela está bem quente, está saindo até fumacinha. Aqui nós temos aproximadamente 700 ml, porque a minha tigela é bem grande. Mas você pode fazer com menos água. Então, nós vamos pegar, vou utilizar o papel filme aqui, ó. E vamos fechar a abertura dessa tigela com o plástico. A gente corta. Prestando atenção, pessoal, para não deixar entrar ar aqui por nenhuma aberturinha, tá? A gente precisa vedar bem, fechar bem. Ó, aqui já entrou um pouquinho. Poderia ser utilizado também o papel alumínio, tá? Se você não tiver o papel filme, você pode colocar o papel alumínio. Aqui nós colocamos o papel filme para ficar mais fácil de visualizar. Então, percebam que a água quente aqui dentro, ó, já está evaporando. E nós temos aqui algumas gotículas de água. Agora, eu vou colocar aqui o gelo. Pode ser o gelo de qualquer formato. Eu tinha na minha casa essa forminha que os gelos são mais compridinhos. Facilita até para ele ficar aqui na posição mais retinha no filme. Mas vejam que eu também trouxe esse outro formato de gelo aqui, ó. Tanto faz. Observem que os gelos, as pedrinhas, né, as pecinhas de gelo aqui estão indo mais para o centro. E agora, a gente vai esperar alguns segundinhos e vai olhar aqui embaixo o que é que está acontecendo. Nós havíamos percebido que a água estava evaporando. Então, olhem só. Aqui a gente já teve a evaporação da água. E o que eu vou fazer? Eu vou mexer um pouquinho essa água para que vocês possam enxergar lá dentro. Então, olha lá. O que será que vai acontecer, pessoal? Vocês vão observar que aqui, onde nós temos essa região mais gelada, onde o gelo está aqui em cima, já começam a pingar algumas gotinhas. Ó, já tenho 2 gotinhas lá e vão se formando cada vez mais gotas. Por que será que isso acontece? E por que eu disse que iríamos fazer chover aqui no estúdio, pessoal? Isso aqui que nós fizemos hoje nada mais é do que a representação do ciclo da água na natureza, ou seja, como chove, como se faz chover. Então, a água super quente aqui embaixo evapora, quando a gente coloca a água para ferver lá no fogão, na panela, começa a subir aquele vaporzinho. Se a gente colocar uma tampa naquela panela, depois a gente vai ver várias gotinhas que surgiram ali. Isso nada mais é do que o processo de transformação, de passagem das mudanças do estado físico da água, ou seja, tinha água líquida,
Conforme aumenta a temperatura, ela vai evaporando, passa do estado líquido para o estado de vapor. E quando ela encontra uma superfície mais fria, no caso da panela fervendo, a tampa, que está um pouco mais fria, esse vapor se condensa. Aqui no nosso caso, pessoal, nós temos praticamente a mesma coisa acontecendo. Olha só, a água evaporando, esse vapor encontra uma superfície mais fria aqui em cima. Coloquei o gelo. O que aconteceu com esse plástico aqui? Ele ficou mais gelado. O vapor encontrou com essa superfície mais geladinha, se condensou e está caindo agora em forma de gotinhas. Deixa eu fazer assim para vocês verem um pouquinho melhor de novo. Olha lá. Vocês vão perceber que está pingando lá dentro. Ó, observaram que está caindo umas gotinhas? É o processo de formação da chuva. Então, o que eu disse é verdade. Nós fizemos chover aqui dentro do estúdio. Claro que não é a chuva que acontece na natureza, mas é uma simulação. É como se fosse um experimento que demonstra um efeito, né, um fenômeno da natureza. E aí, como se chamam essas etapas que nós temos na formação da chuva? Vamos ver? Então, pessoal, para entender um pouquinho melhor como que acontece, como ocorre a chuva na natureza, nós podemos observar aqui. Primeiro, ocorre a evaporação da água dos rios, dos mares, dos lagos e até mesmo dos seres vivos, quando nós transpiramos e aí o nosso suor acaba evaporando. E essa evaporação, esse vapor, vai para a atmosfera. O vapor indo para a atmosfera, ele se condensa porque ele encontra temperaturas mais frias lá no alto. E condensando forma, assim, as nuvens cheias de gotículas de água que quando essa nuvem fica muito pesada, as gotinhas caem em forma de chuva, que também é chamado de precipitação. Quando a temperatura lá em cima é muito baixa, pode acontecer dessas gotículas congelarem. E aí a gente tem ou a neve ou mesmo a chuva de granizo. Bom, essa água que cai da chuva vai se infiltrar onde? No solo. E a partir disso vai percorrer até chegar nos lençóis freáticos e nisso alimentando aí, aumentando a água dos rios, dos mares, dos oceanos. Por isso a importância da água para nós, pessoal. Nós precisamos da água para praticamente tudo, para a nossa sobrevivência. Esse experimento de hoje, ele vem demonstrar então o ciclo hidrológico ou o ciclo da água na natureza, a formação das chuvas e, principalmente, nós podemos perceber aqui a transformação, né, dos estados físicos, as mudanças do estado físico. Vejam que o gelinho que eu coloquei aqui, ó, ele já está derretendo, né, e nós temos aqui a água no estado líquido. Ó, tem o gelo no estado, a água no estado sólido, que é o gelo, e aqui já está no estado líquido, certo? Aqui embaixo eu tenho a água no estado líquido que ferveu, que estava fervendo lá no fogo, e quando eu coloco aqui o vapor, então, do estado líquido para o estado gasoso. E quando encontra a superfície mais fria aqui em cima, o vapor da água se condensa, né, virando líquido de novo. Então, vocês já devem ter aprendido algumas coisas sobre a água. Talvez você já tenha ouvido falar sobre essa transformação, sobre essas mudanças, né, dos estados físicos da água, mas hoje esse experimento, então, ele vem para poder fazer vocês entenderem um pouquinho melhor como é que funciona esse ciclo da água na natureza. Se vocês quiserem, pessoal, se vocês tiverem ajuda em casa para ferver a água, para fazer o gelo, refaçam esse experimento em casa, vocês vão gostar bastante. Então, até a próxima, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo Minuto da Ciência. Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo André Armênio e voltei para mais uma aula de matemática dos quintos anos. Só que hoje é a primeira aula do bloco 8. E para a aula de hoje, um monte de conteúdo. Bora lá para vocês verem. Nós temos hoje nomeando polígonos, depois vamos ver paralelas e perpendiculares, depois vamos passar por perímetro e vamos finalizar com área. Mas tem uma novidade no final, aguardem. Bom, bora lá. Vamos ver primeiro nomeando polígonos. Pessoal, nomear polígono quer dizer por nome, nomear, polígono, forma geométrica. Tá? É isso que é nomear polígono, nome chique. Primeiro que nós vamos ver, triângulos. Os triângulos
são os que têm o menor número. Só tem 3 lados. Tá vendo os triângulos que eu estou colocando? E se vocês repararem, nós temos 1, 2, 3 lados. Esses números não são o tamanho do lado, tá? É a quantidade de lados de cada figura. Todos eles vão ter 3 lados. Por isso, tri. Se vocês lembrarem o comecinho da palavra, vocês não vão esquecer nunca mais a quantidade. Depois dos triângulos, vamos para os quadriláteros. Quadrilátero é o polígono que tem 4 lados. E eu não vou entrar no detalhe assim de classificar quadriláteros agora, tá bom? Mas nós temos vários quadriláteros, mas todos eles, independente do formato que eles têm, eles vão ter 4 lados. Sempre. Lembrando que esses números não são as medidas, e sim a quantidade de lados. Certo? Temos até um losango aí bonitão. Joia? Aí começa um pouquinho complicar, porque as palavras talvez sejam novas. E eu trouxe algumas coisas para vocês recordarem. Ah, eu vou lembrar daquele negócio, aí eu consigo lembrar o nome daquele polígono. O primeiro deles, penta. Penta quer dizer 5, certo? Eu trouxe penta 5, a imagem do pentágono. O que é o pentágono? É a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. É aquele que você vê nos filmes, que tem a CIA, tá toda a inteligência dos Estados Unidos, certo? Ai, professora, mas eu não lembro do Pentágono. Aí eu trouxe outra coisa mais legal ainda. O penta eu trouxe, olha que lindo! O Brasil foi pentacampeão na Copa do Mundo de Futebol em 2002. Pelo menos lembrou assim, ai, quantos títulos o Brasil tem? 5, penta, beleza? E aí eu tenho, na geometria, pentágono, polígono de 5 lados. Lembrando que o pentágono, ele vai ter 5 lados, mas não importa a posição que ele esteja. O importante é, na hora que vocês forem verificar, coloquem os números para saber quantos lados tem. Risca, põe cor, do jeito que vocês acharem melhor. Tá vendo que todos eles têm 5 lados. Penta. Vamos para o próximo. O próximo é hexa. 6. Eu trouxe o quê? Uma coisa que acho que ninguém nunca vai esquecer, né? O Brasil busca o hexacampeonato. É esse nosso foco. Foi um das 7-1, se lembra daquilo lá? Hexa, beleza? 6º. Mas isso, na matemática, tem o hexágono de 6 lados. Vamos ver os desenhos, as imagens. Novamente, tenho 6, de novo, 6. E cuidado com esse na hora de contar, porque esse pequenininho também tem que contar ao lado, hein? Certo? Agora, hepta. Hepta quer dizer 7. Vocês viram em ciências, vão aprender isso futuramente também em ciências, que homem e mulher, eles não são iguais. Nós não somos iguais. Porque a biologia não permite. E olha que interessante. Heptátulo é uma competição de atletismo com 7 provas. Essa prova é o máximo que a mulher pode fazer. O homem, não. O homem tem o decátulo. Mas a mulher não tem condições físicas para isso, tá bom? Olha lá, então, na matemática. É um polígono de 7 lados. Olha que show que ele é. Na hora de contar, observem que são 7 lados cada um desses polígonos. Agora, octa, que são 8. E esses vocês vão lembrar rapidinho. Porque eu sei que vocês conhecem o octógono. O octógono é o formato dos ringues usados em eventos de MMA. Mas e na matemática? Gente, na matemática é igualzinho a imagem, igualzinho. Por isso que chama octógono. Eu tenho o octógono, é um polígono de 8 lados, certo? Aí eu tenho
2, novamente estou enumerando para vocês não esquecerem. Então, ai, professora, eu vou precisar saber isso na ponta da língua? Lembra do comecinho da palavra, fica mais fácil. Vamos para o Enea, 9. E agora, eu vou fazer uma coisa, não sou palmeirense, bem entendido, combinado? Mas eu tinha que saber de alguma coisa que tinha esse comecinho do nome. Trouxe para vocês que em 2016, o Palmeiras bate Chapecoense e conquista o Campeonato Brasileiro. Ele torna-se Enea campeão, certo? Então, esse título era o 9º título deles, certo? O Palmeiras tem mais um, tá? Que eles são Deca. Mas aqui são 9, beleza? Vamos ver isso agora na matemática. Eu tenho um neágono com 9 lados. Olha que lindo ele. Vamos enumerar? São 9 lados que precisam ser tomados cuidado na hora de contar. E para fechar essa lista, eu trago a Deca. Deca tem o decáthlon, mas tem uma coisa mais legal que vocês convivem com isso há muito tempo, que é a década. A década designa um período de 10 anos. Mas vamos levar para a matemática. Na matemática, o decágono é um polígono de 10 lados. Olha aí o decágono, que lindão! E aí eu vou enumerar para vocês perceberem. 9 e 10, beleza? Eu fui até 10. Vão ter mais, tem muito mais. Mas se vocês quiserem, dá uma pesquisada para vocês verem. Tem uns nomes muito interessantes. Mas sempre assim, pesquisou, repara no comecinho da palavra. Lá está escrita a quantidade que vão ter os lados dos polígonos, beleza? Vamos à próxima coisa? Vamos recordar? Vocês viram lá desde a educação infantil que a professora fazia aquela linha no chão e falava assim, vamos andar nessa reta. Vamos traçar essa reta. Vamos rever isso. Reta. A reta, ela é formada por infinitos pontos. Reparem que nessa reta tem 2 setas que vai mostrar que ela é ilimitada e infinita. Então, nessa situação, se eu fosse continuar traçando, ela não teria fim nem deste lado e nem do outro lado. Ela ia continuar por causa dessa seta. Joia? Reta. Então, semirreta. Só para a gente desencanar e saber a diferença delas. A semirreta, ela é diferente. Ela parte da reta que tem um ponto inicial, a origem. Vocês estão vendo essa bolinha preta e o O. Esse O é origem, quer dizer, começou aqui. Mas ela não tem fim, olha a seta no final. Tá bom? E também vamos ver o segmento de reta. Segmento de reta é assim. Eu pego a reta, traço 2 pontos dentro desta reta. O espaço que tem uma reta e a outra é o meu segmento. Então, parte da reta compreendida entre 2 pontos. Mas, professora, por que a gente está vendo reta, semirreta, segmento de reta? Porque nós precisamos trabalhar, rever retas paralelas. Vamos ver. Peguei a folha de sulfite na mesma superfície. Vou pegar os 2 vértices e dobrar. Atenção para a dobra. Faça isso em casa para vocês verem. Dobrei, vou marcar. Agora vou tornar a dobrar. Repara bem, na mesma forma. Vértice com vértice. Dobrei e marquei. Essa folha de sulfite vai ficar com uma marca. Para ficar mais fácil para vocês enxergarem, olha lá, eu vou abrir. A marca que tem está muito clarinha. Vou pegar um canetão e uma régua. Não dá para fazer isso com a mão livre, hein?
e vou traçar. Repara como vão ficar essas retas. Tracei a primeira. Na hora que eu traço a segunda, repara que elas não se encontram. Elas estão na mesma superfície e não se encontram. E a distância que tem entre uma e a outra vai ser sempre a mesma. Olha lá, essa distância e essa distância. Essa distância e essa distância. Todas elas compreendem a mesma distância e não se encontram, certo? Essas são retas paralelas. Vamos rever então, retas paralelas. São retas que não se cruzam, elas não se encontram, certo? Gente, lembra? Quando vocês estão andando na rua, a guia da rua. As guias sempre andam na mesma distância, nunca se encontram. Se tiver distância errada, quer dizer que ela vai dar uma fechada e o carro pode bater, tá bom? E elas sempre estão no mesmo plano, isso é importantíssimo. As guias não estão na mesma rua, certo? Agora, elas estão sempre, então, no mesmo plano, na mesma superfície. Olha lá o que eu trouxe, um sólido, e vou mostrar uma coisa para vocês. Repara nessas duas aqui. Esta é paralela com essa. Tudo bem? Mesma superfície. Agora eu vou olhar essa superfície. Esta é paralela com essa. Mesma superfície. No entanto, essa daqui não é paralela com essa. Porque elas não estão na mesma superfície. Ela tem um outro nome que o ano que vem vocês veem. Beleza? A distância entre elas sempre será a mesma. Então, eu tenho duas retas e que essa distância sempre será a mesma. Beleza? Sem problema nenhum, retas paralelas. Vamos agora para outra reta. E quando elas se cruzam? Eita, vamos ver. Peguei a folha de sulfite, mesma superfície. Vou pegar vértice com vértice e vou dobrar. Faça em casa, é muito legal. Marquei. Agora eu vou dobrar numa posição diferente. Vou pegar esses dois vértices e vou levar lá para cima. Dobrei, preciso marcar bem essa dobra. Na hora de abrir, tem duas marcas aí que não dá para enxergar direito. Então, novamente, eu vou pegar o canetão e a régua. E vou traçar. Precisa ser com régua, ela tem que estar reta. Uma reta. Nossa, elas vão se cruzar. Elas têm um ponto de encontro. Olha lá, o ponto de encontro. Formou um assunto que nós já vimos, o ângulo reto. Estão vendo esse canto reto de cada um? Essas retas são chamadas retas perpendiculares, onde elas formam ângulos retos. Então, vamos embora para ver isso. Retas perpendiculares. As retas têm um ponto em comum. Então, um traço, fiz uma reta, fiz a outra reta. Olha o ponto de encontro. Tem esse ponto em comum? Olha o meu canto reto aqui. Ela também pode ser assim. Sempre forma um ângulo reto, 90 graus, em seu cruzamento. Então, vou inverter agora. Vou fazer uma reta assim e vou cruzar, como na dobradura. Ó, eu tenho um ponto de encontro no centro dela. Com isso, eu estou formando 4 cantos retos, 4 ângulos retos. Beleza? Fácil, né? Agora, vamos praticar? Eu trouxe para vocês a imagem da obra do Pierre Mondrian, que é esse homem que está aqui.
Aí, o desenho, o quadro dele, eu estou perguntando para vocês assim, vão ser paralelas ou vão ser perpendiculares? Preste atenção. Vou mandar a primeira dupla de retas. Aqui. Será que essa daqui é paralela ou ela é perpendicular? Reparem que eu tenho um canto reto, tenho um ponto de encontro. Se você falou perpendicular, beleza. Ah, mas eu quero outra. Olha aqui as duas. Parece uma rua. Se parece uma rua, elas nunca vão se encontrar. Segmentos paralelos. Vamos mais uma? Lá no cantinho, ó. Tem um ponto que elas se encontram e formei um canto reto. Perpendicular. Vou mostrar outra. Atenção, essas duas retas, elas não estão alinhadas como essa. Mas se eu der continuidade nessas retas, você lembra que as retas eram infinitas? Se der continuidade, você vai ver que elas não se encontram, estão no mesmo plano, não tem nenhum ponto em comum. Elas são paralelas. Joia? Facinho assim, né? Agora, vamos sair da reta, que vocês já entenderam o que é uma reta, e eu preciso que vocês agora compreendam o que é um perímetro, tá bom? Perímetro, então, trouxe o campo de futebol. Perímetro é o seguinte, medida do comprimento de um contorno. Olha lá, tá vendo esse campo de futebol? O que é perímetro? É a medida de todo o contorno dele. Primeira coisa é isso que nós temos que saber. Segunda coisa, para medir o perímetro, devemos somar a medida de todo o contorno. Então, aqui eu tenho as medidas oficiais de um campo de futebol. Eu vou ter os 120 desse lado, 90 lá, 120 e 90. Essas são as medidas oficiais. Para eu descobrir o perímetro, eu tenho que somar. No entanto, reparem que aqui eu tenho metro, 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 metro. Eu só posso somar assim. As unidades de medida precisam ser as mesmas. Metro com metro, centímetro com centímetro, quilômetro com quilômetro. Toma cuidado com isso, beleza? Ah, perímetro é muito gostoso e muito fácil. Eu vou pegar 120, mais o 90, mais o 120, mais o 90. Total, 420 metros e ponto. Lembrando que metros é M, acabou, não tem S, não tem nada. Agora vamos ver isso na prática. Na cidade onde Joana mora, há 3 praças. Ela gosta de caminhar em volta delas. Quantos metros ela caminha em cada uma? Aí, vou mostrar para vocês a primeira praça. A primeira praça é a seguinte, tem esse formato. Lembra que perímetro é a soma do contorno. Então, eu tenho aqui perímetro, representado com P. 310 lá, vou botar aqui. Mais 300 desse lado, coloco lá. Mais 200, coloco lá. Somo. Na hora que eu somar, 810 metros. Joia? Olha lá a outra praça dela. Joana adora andar. Olha um quadrado. O quadrado tem os 4 lados iguais. Perímetro, eu tenho 200. Mais o 200. Mais o 200. E mais o 200. O total vai ser 800 metros. Professora, é um quadrado, os 4 lados iguais. Eu preciso fazer 200 mais 200 mais 200 mais 200? Só pode fazer isso no quadrado, combinado? Eu posso fazer o quê? Pegar o perímetro e fazer 4 vezes o 200, que vai dar o mesmo valor. Joia? Fica mais fácil. Olha lá o último que ela passeia. Eu vou ter perímetro, o 300, mais o 200, mais 150, mais 250, mais 140.
Perímetro vale 1.040 metros, certo? A Joana adora andar, tá? Que nem a Luciana, a minha formadora, adora fazer uma caminhada. Pessoal, do perímetro, vamos para a área. Então, pensa na sua casa. Perímetro é o rodapé. Rodapé é aquele cantinho, que é o contorno da sala que você vai colocar o piso. Agora, o que é a área? A área é o piso. Olha lá. Eu trouxe um retângulo. Primeira coisa que nós temos que fazer na área. Entender que a área é a superfície que ocupa em um determinado espaço bidimensional. Olha só que palavrão. Mas, o que quer dizer isso na prática? Aqui tem o meu retângulo. A superfície é esta. Essa é a minha superfície. Como é que eu vou descobrir qual é a superfície? Trabalhando o espaço bidimensional. Quer dizer, bidimensional vai ser a largura e a altura. Por isso, bi. Eu preciso dessas duas informações. Mas, se eu estou falando de piso, é essa a parte amarela que eu quero saber quanto que dá. Nossa, como que a gente vai descobrir isso? Preciso saber a medida de uma superfície. E aí, eu coloquei aqui em centímetro dessa vez. O retângulo tem 3 e 4 centímetros. A minha área é a parte amarela. Como que a gente vai calcular isso? Então, vamos brincar? Vamos ladrilhar. Você lembra aquela musiquinha? Quem gosta de cantar nas aulas é a professora Natália, tá? E a Camila. Mas eu vou fazer de conta, tá bom? Aquela que fica assim, ladrilhar com pedrinhas de brilhantes. Só que agora nós não vamos ladrilhar com pedrinhas. Nós vamos ladrilhar com esse quadradinho. Esse quadradinho vai ser a nossa pedrinha de brilhante. Ele tem 1 centímetro quadrado. Então, nós vamos ladrilhar mesmo, como se fosse um piso no chão da sua casa. Então, vamos colocar? Cada um vale 1 centímetro quadrado. E aí, eu vou colocando, encaixando um por um, certinho, não pode ficar sobrando espaço, não pode ficar maior nem menor. E assim eu descubro qual é a área deste meu retângulo. Eu não tenho 12 quadradinhos? Cada quadradinho é 1 centímetro quadrado, a minha área é 12 centímetros quadrados. Professora, mas eu vou ter que fazer isso toda vez que eu vou ter que achar a área? Não, ó, vem cá, presta atenção. A gente podia fazer assim. Quantos tem aqui? Não são 3? E aqui? Nós não temos 4 linhas? Vou pôr o número 4 aqui. Tá confuso esse ladrilho, né? Vamos tirar os ladrilhos? Então, eu vou tirar todos, tá? Para ficar mais fácil. Então, eu tenho um retângulo de 4 por 3. Agora, olha a memória de vocês. Preciso de uma boa memória. Você lembra quando a gente estava trabalhando ideias da multiplicação? E uma das ideias foi eu trabalhar com a disposição retangular, que eu fazia os retângulos, que aí eu riscava aqui, então tem 4 linhas. Lá tem 3 colunas. Você lembra disso que eu ainda falei, gente, não esquece disso que nós vamos usar lá na frente? Chegou lá na frente, tá? Qual é a proposta da disposição retangular? É multiplicar o 4 por 3 ou 3 por 4, certo? 4 vezes 3, 12. Só que eu quero fazer diferente. Não quero deixar daquele jeito. Ah, eu vou ter que riscar? Posso fazer de uma outra forma. Olha lá, o mesmo retângulo. Eu vou multiplicar a base pela altura. Quando eu coloquei 3 aqui em cima, todo mundo tem que compreender que 3 embaixo também. Se eu coloquei 4 desse lado, aqui também vale 4, tá? Eu tenho, então, o 3 centímetros e o 4 centímetros. Coloquei o 3 lá. Lembro do 4, vou multiplicar. 3 vezes 4, 12 centímetros quadrados. Resolvi o problema. 3 formas para descobrir a área, hein? Facinho. Bom, vamos então compreender isso numa situação problema. Calcule a área de uma quadra de basquete com 40 metros de largura
e 70 metros de comprimento. E eu vou repetir o que eu estou falando desde o início. Primeira coisa na matemática, vamos desenhar. Desenhei as informações que nós temos, vamos colocar. Então, eu tenho 40 de largura e 70 de comprimento. Já entendemos que área é multiplicar a largura pelo comprimento. Então, eu pego área igual a 70 vezes 40, ou 40 vezes 70, tanto faz. Área igual a 2.800 metros quadrados. Joinha? Fácil, né? A área dessa quadra é de 2.800 metros quadrados. Agora, essa última. Situação, problema, assim, facinho do jeito que eu coloquei, vocês vão ver um monte, mas não é só assim que vocês vão ver, tá bom? Tem essa daqui que eu trouxe. O desenho a seguir representa a área do pátio de uma escola. Presta atenção em tudo. Sabemos que cada quadradinho do desenho mede 1 metro de lado. E aqui está o desenho do pátio. Então, atenção, cada quadradinho desse tem 1 metro de lado. Eu quero saber o perímetro do pátio e eu quero saber a área do pátio. Então, primeiro vamos achar o perímetro. Perímetro não é a soma do contorno da imagem? Então, vamos contornar? Então, aqui eu tenho 5, aqui eu vou ter 6, aqui eu vou ter 5, 2, 2, 2, 2 e 2. Já sei quanto que vale cada um? Agora nós vamos somar. 5 mais o 6, mais o 5, mais o 2, mais o 2, mais o 2, mais o 2. Não pode esquecer nenhum 2, hein? Senão dá errado. Igual a 26 metros quadrados. Achamos o perímetro. Agora, a área, nós temos que tomar um certo cuidado. Por quê? É o mesmo procedimento, eu tenho que saber quanto que tem lá. Só que desse jeito fica difícil. E vamos desmontar a figura? Como desmontar? Essa figura aqui eu consigo enxergar que eu tenho um retângulo de 5 por 6. E eu tenho do lado um quadrado de 2 por 2. Eu vou encontrar a área de cada um deles. Então, primeiro eu faço 5 vezes 6, 30, o azul. E depois eu faço 2 vezes 2, 4, que é o vermelho. Para saber a área total, a área é igual a 30 mais 4, 34 metros quadrados. Beleza? Atenção! Professora, mas eu gostaria muito de jogar isso em casa. Como que eu faço? Preste atenção. Entra lá no site da prefeitura, bonitinho, aí vocês vão acessar os jogos. Entrou, tá lá no banco de atividades. Procure Ensino Fundamental 1, primeiro ao 5º ano, clica 5º ano. Na hora que você clicou, tem todas as atividades, né? Os bancos e tudo. E tá escrito Jogos da TV. Clicou nos Jogos da TV, aí vai abrir todos eles. Abriu, clica e joga. Mas jogue. É isso, é muito importante, tá bom? Para dar continuidade, atenção, vou mostrar só o próximo jogo que vocês vão fazer, beleza? Preste atenção. Dessa vez vocês vão entrar nesse jogo e vão clicar aqui. Vai estar colocando em prova tudo aquilo que vocês viram nessa aula. Tem jogo falando sobre paralela, perpendicular, sobre os ângulos. Manda bala que vocês vão adorar. Formas geométricas, tudo isso, tá bom? Só que dessa vez é surpresa, não vou abrir nenhum. Beleza? Eu espero ter ajudado vocês. Volto na próxima aula. Beijo, fui!